Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Professor Gustavo Ferreira e eu, professor Gustavo Batista. Hoje nós vamos falar, episódio 146, nós vamos abordar Endmember, nossas referências. Tudo bem, Gustavo? Fala aí, professor, beleza? Maravilha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo aí, né? E boa hoje... madrugada também. Boa madrugada. Boa madrugada, né? Bom caminho do trabalho, enfim. E, assim, o assunto de hoje ele é bem específico, né? Mas é muito interessante porque, geralmente, a gente costuma entender e interpretar os endmembers sobre uma única lógica, né? E essa lógica tende aí para classificação, né? Uhum. E até pelo próprio, por exemplo, o desconhecimento dos algoritmos aplicados em hiperespectral, né? Que é de onde veio essa ideia, né? Exato. E outras abordagens com a mesma lógica, a mesma ideia dos endmembers. Então vai ser bem legal a gente abrir um pouco esse conteúdo, né, essa parte aí que é muito interessante e que pode ser aplicado em multiespectral, hiperespectral, sem maiores problemas, né? Em diversos sistemas sensores, exato. Sim. Inclusive SAR, enfim. Né? E você tocou num ponto interessante, eu acho importante a gente fazer um histórico sobre essa questão. Né? Durante muito tempo, a gente só falava em amostras de treinamento. Basicamente isso. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no livro do Álvaro, né, que é a primeira referência em português, a gente tem lá as amostras de treinamento. Hoje, né, a gente está gravando na quarta-feira, como normalmente a gente faz, né? Às vezes a gente grava em outro dia da semana, mas o nosso dia formal é quarta-feira. Às vezes tem um feriado, às vezes tem uma live, uma coisa assim, e a gente remaneja. Mas hoje foi a banca de qualificação do Christian, né, da Scripps Remote, que está com o pessoal da Ambigel. E o Christian, num determinado momento, deixa eu pegar aqui o texto dele só para lembrar certinho a questão, tem uma figura que ele coloca na qualificação, aproveitando já a discussão, e ele fala sobre... deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. Ele usou uns 3 sinônimos para essa discussão, e eu sugeri que ele usasse um quarto para ficar mais interessante a discussão. Espera aí. Inclusive, né, deixar aqui os parabéns para o Christian. Exato. Ele foi um guerreiro aí, a gente sabe como é que é trabalho, tem que conciliar o trabalho, conciliar a tese e conciliar a divulgação de conteúdo, né? É muito complicado. Família, né? Filho pequeno no caso agora. dele, acabou de nascer o segundo filho, e assim, ele conseguiu, né, defender, qualificar num prazo legal. Cara, Christian, meus parabéns. Né? Infelizmente eu não pude acompanhar, ele até tinha me falado para mandar o link e tal, mas eu tive que resolver algumas demandas do meu trabalho. Mas eu assim que eu acabei, eu vi que ele postou e tal, aí eu já mandei uma mensagem para ele, mandei um áudio parabenizando. Tenho certeza que foi muito bacana e que agora é só chutar pro gol, que já está na área, né? Esse é o papel da qualificação, né? A gente vê se o trabalho está no rumo certo, o que a gente pode contribuir nesse sentido. Aliás, eu comecei a minha fala, eu fui o primeiro examinador, porque normalmente é o mais externo, né? Eles estavam no Rio Grande do Sul, eu em Brasília, então acabei sendo o primeiro a fazer as considerações, né, e as discussões sobre o trabalho. Ele faz um resumo das classificações supervisionadas, que foram temas de 2 episódios nossos recentes, e ele chama de rótulos, amostras ou dados de treinamento. Sim. O mais comum, amostras de treinamento. Depois, com o tempo, a gente passou a chamar isso de ROI,
region of interest, ou região de interesse, né? E a noção, como você bem salientou, de end-member, vem com os estudos hiperespectrais. Aliás, seu orientador, nos artigos dele, colocava membros finais para ver se emplacava o termo em português, o que eu acho extremamente louvável, essa ação do Osmar, de tentar, de certa forma, né, tirar essa tendência que a gente tem de repetir os termos em inglês, mas a coisa não vingou. É como, por exemplo, a questão de alta resolução. Isso é uma coisa que me aborrece profundamente. Quando a gente estava no JPL, isso nos anos 90, né, final dos anos 90, Osmar e eu, a gente assistia os trabalhos e os caras falavam em hiperespectral, mas falavam de hiperespacial, hipertemporal e hiperradiométrico. Toda vez que você tem uma alta dimensão da resolução, ele é hiper ou ultra, dependendo. Uhum. Muito bem. No Brasil, isso não pegou. Eu escrevi artigos e até hoje escrevo, porque esse dado é um hiperespacial, ele é um hipertemporal, né? Eu diria que as grandes rupturas paradigmáticas foram o Iconos, em 99, com o hiperespacial, o Everest, com o hiperespectral, isso nos anos 90, o MODES, com o hipertemporal, né? E vários outros sistemas sensores, mas eu destaco também os dados do Hyperion, né, que eram disponibilizados em 16 bits, e aí a gente tem um hiper radiométrico. Então, a gente começa a ver, né, sistemas sensores que têm alta resolução, seja espectral, espacial, temporal ou radiométrica. Mas não vingou, assim como os membros finais que o Osmar tentou implementar nos seus artigos. Eu vi várias publicações dele, ele falando sobre séries, cubos hipertemporais e tal, e falando sobre os membros finais. Acabou não vingando. E no nosso caso, só para fechar essa noção, no Brasil você tem hiperespectral e alta resolução é espacial. Pois é. Então, sabe... Dá uma confusão, né? É uma coisa que complica, né? Você poderia simplificar, mas eu acho que é uma herança cartorial portuguesa muito forte nas nossas discussões. Eu tenho vários exemplos. A questão, por exemplo, irradiância, radiância, você não sabe qual é a direção do fluxo, né? Mas quando você pensa, por exemplo, em inglês, você tem o downwelling, o upwelling, então você tem ali no nome a direção. Para que você vai criar uma estratégia mnemônica, né, para ficar guardando as coisas, para decorar as coisas, né? A coisa devia ser mais lógica, né? Enfim. Não, então, essa questão, só para não perder o fio da meada, essa questão do nome, por exemplo, que o Christian deu, de rótulos, veio muito do data science, né? Principalmente da parte de classificação de imagens, mas aqui mais generalista, né? De qualquer imagem, uma fotografia, enfim, que os dados rotulados eram aqueles onde, por exemplo, você tem uma fotografia de um cachorrinho, aí você escreve, né? Você tem uma string ali dizendo cachorro, outra gato, outra avião, outra carro. Esse é o rótulo. Assim, é mais comumente usado nesse sentido, porque na hora de treinar, esse rótulo também entra na jogada. Porque ele vai falando, todas essas características aqui da imagem, elas são referentes àquela string ali, cachorro. Né? Então vem muito dessa noção, dessa pegada, né? Assim. Inclusive tem empresas que trabalham só com esse tipo de rotulação. Então, eles pagam pessoas e jogam ali um banco de milhares de cenas, né, de imagens, só para a pessoa escrever, digitar ali o que tem em cada cena. Né? É um gato, é um cachorro, é isso, é aquilo, e aí eles pegam aquilo para treinar aqueles algoritmos gigantes assim que as big techs utilizam. Não, perfeito. Mas para a gente esclarecer para a nossa audiência, sim, o que é end-member? End-member é referência. Ponto. Exatamente. Referência. Acabou. A gente poderia encerrar o episódio aqui. Boa noite, até logo, até semana que vem.
Mas é óbvio que a gente não vai fazer um episódio de 10 minutos e tal, e a gente tem coisa para falar sobre os end members e sobre as referências. Mas end member é referência. Essa referência pode ser um espectro de um pixel puro, pode ser um espectro de uma amostra de campo, pode ser um espectro de uma região de interesse, de uma ROI, pode ser uma área pseudo-invariante utilizada para calibração, ou seja, tudo aquilo que você vai dizer para o teu algoritmo, encontre essa mesma referência nos outros pixels. Então, end member é isso, é referência, ponto final. Mas, vamos lá. Essa é a referência que vai se traduzir num espectro, né? Ou num conjunto de espectros, se você tiver mais de um end member, né? E que pode ser um espectro de reflectância, de radiância, pode ser um espectro temporal, ou seja, algo que seja uma referência. De um espectro temporal, de espalhamento. Um de espalhamento, por exemplo, se você pega um cubo que tem VV e VH, ou mais outras polarizações, né? Você tira um espectro ali daquele ponto, né? Que vai ser um espectro de espalhamento. Né? Exato. A ideia é um pouco... Isso, a ideia é um pouco abstrata, mas a lógica é a mesma. É um end member, né? Exato. End member é o que a gente vai... Porque isso acabou se popularizando mais com os dados hiperespectrais, porque você busca os end members. Né? Isso. Então, você vai atrás dessas referências. Essas referências podem ser, como eu falei, de diversas maneiras, mas existem métodos específicos para você detectar essas referências. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses alvos pseudo-invariantes, que eu acho muito legal quando a gente pensa em termos de calibração. Nós lançamos agora para o grande público, né, o curso Sistemas Sensores, e o curso se encerra com 2 aulas sobre calibração de dados ópticos, bem como de micro-ondas ativo. Né? É você entender que aquele sinal que está sendo captado por um detetor, por uma antena, né, ele é exatamente o sinal da superfície, e não uma interferência do sistema sensor, não um ruído, não um defeito. Então, existem várias maneiras de fazer calibração. A Lua é um alvo pseudo-invariante. A gente já falou sobre isso, mas quase todos os sistemas sensores, pelo menos uma vez por mês, em época de lua cheia, eles, no momento em que o sensor ele passa pela face em eclipse, ou seja, a face não iluminada do planeta, ele é virado. Normalmente ele tem uma abertura lateral, para não ter uma movimentação muito grande, mas ele é posicionado para observar a Lua. E a Lua é vista por todos os detetores ao longo de 2 órbitas. Por exemplo, o Landsat não consegue, como são, no caso do OLE, 14 conjuntos de arranjos lineares de detetores, ele precisa de 2 passagens pela face em eclipse para poder passar por todos os arranjos lineares. E ele vê a resposta de cada um deles em relação à Lua. Inclusive, os problemas que foram verificados no TIRS 1 e no TIRS 2, que foram problemas que depois foram corrigidos, um era um ajuste de um anel de sustentação de um espelho, né, de uma lente, aliás, a terceira lente do telescópio do TIRS tinha alta reflectividade, gerava um efeito fantasma. E agora no TIRS 2, ao fazer a calibração lunar, eles perceberam que havia uma faixa de encontro entre os arranjos lineares, né? Porque você tem superposições, né? Uma faixa de linhas se superpõe a outras para que você não perca nenhuma faixa no terreno, né? Mas você acaba, no TIRS são 3 arranjos lineares, enquanto que no OLE são 14, e aí você consegue fazer a verificação. Eles olham para o Sol, então tem calibração solar. Existem lâmpadas internas que também fazem calibração, e os alvos pseudo-invariantes. Aí, normalmente, são desertos gelados e desertos arenosos. É muito comum na Líbia... Também, né? Os salares, exato. É muito comum na Líbia,
na Mauritânia, o Salar do Uyuni, né? Enfim, tem áreas na Antártica que funcionam como alvos que não mudam, porque a dinâmica climática não é tão significativa, você não tem precipitações e tal tão generosas, então esses alvos praticamente não mudam, por isso são pseudo-invariantes. E qual é a lógica? Cada um deles é um endmember. Isso. A Lua é um endmember, o Sol é um endmember, a lâmpada interna é um endmember, o alvo de superfície, seja o salar, seja um areal, seja uma área gelada, todas essas áreas são referências. Sim. E você tem que ver como elas estão se comportando em cada um dos detetores para ver se não tem nenhum defeito no sistema. Sim. Né? É a calibração. A placa de Spectralon seria também um Sim, endmember? Com certeza. A placa de Spectralon, bem lembrado, veja como é que a coisa é mais ampla, né? Por isso que não dá para você simplesmente dizer endmember é uma referência e acabou, né? A placa de Spectralon é uma estrutura química que seria um elemento quase 100% refletor, né? E normalmente ele é utilizado para calibração de radiômetros, né? Para você verificar, porque você evita posicionar o seu radiômetro observando o Sol direto, para você captar o fluxo irradiante, né? Uhum. Você pode gerar algum tipo de defeito. Então, você faz uma leitura indireta, você coloca uma placa 100% ou próxima de 100% de reflexão, a luz bate nessa placa e chega ao detetor por meio de todo o sistema de detecção ali, o sistema, né, normalmente é uma fibra ótica que vai levar esse fluxo radiante refletido em direção aos detetores, e você olha o espectro e você vê uma linha reta alta. Quando ela oscila, você precisa mandar seu radiômetro para calibração, porque ele não está olhando como deveria. Então, a placa de Spectralon é uma referência também. Assim como uma coisa que você gosta muito, que eu me lembro das aulas de processamento de dados hiperespectrais, os flat fields. Flat fields. Exato. Que é que são os endmembers, né? Que você coleta, na verdade, você conhece ali na região da sua cena, né? Então você tem geralmente não, né? São alvos onde tem maior reflexão, né? Refletividade da radiação. E dali você consegue calibrar a sua cena. Isso é importante, porque são alvos, né? São endmembers específicos para aquela região, para aquele recorte territorial. E isso é que é bacana. A gente utiliza bastante, assim, né, o pessoal do trabalho e tal, com drone, para fazer esse tipo de calibração. Porque você voa ali numa região bem, né, delimitada e limitada espacialmente, porque você não pode ficar voando para caramba, porque não tem bateria para isso. E aí você escolhe ali um alvo, geralmente, como a gente está muito próximo aqui no DF, né, sempre tem alguma construção, algum galpão, algo do tipo. A gente utiliza como flat field o telhado, né? Aqueles telhados aqui no DF tem os galpões com telhados metálicos, né? Então eles refletem bastante, e dali dá para você calibrar todas as outras bandas da imagem de drone com base nessa informação. Então essa informação é o seu endmember, só que ela é totalmente dependente daquele recorte espacial, daquele recorte territorial que você está utilizando na sua imagem. Né? Se você ampliar isso para, por exemplo, calibrar uma cena com base em outra, já não vai funcionar. Né? Ou, pelo menos, não vai chegar próximo daquilo que seria um resultado satisfatório. Né? E você está buscando o quê? Um campo plano, só que ele não é plano topograficamente, ele é plano espectralmente. É um espectro plano, que não tem variação. Né? Então, é muito comum. Outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube, inclusive salvei para depois me dedicar um pouquinho mais, o cara fazendo a calibração da câmera LiDAR do iPhone usando uma estrutura branco e preta, né? Assim como, quando você vai trabalhar, me lembrei agora essa questão do disco branco e preto, né? Do disco de SEC, que a gente usa
na área de limnologia, quando vai estudar a água, né, o comportamento de águas continentais. Estou falando porque o meu TCC foi sobre aspectos limnológicos usando sensoriamento remoto, né? Aliás, só abrindo um parênteses, eu comecei minha carreira em água, fui para solo, depois migrei para vegetação, mas minha linha sempre foi a potencialidade dos sistemas sensores, né? E eu me lembro, o disco de SEC é um disco que tem, né, uma estrutura circular, que é dividido como se fosse uma pizza em 4 fatias, sendo 2 pretas e 2 brancas intercaladas, e você vai descendo esse disco na lâmina d'água. Quando você deixa de ver, ele tem um fator de conversão, porque a luz ainda vai penetrar um pouquinho mais, aí você mede a zona fótica, ou seja, a zona de entrada de luz dentro da água. Aquele disco de SEC é uma referência, é um end member que você está buscando. Sim. Né? Isso. Quando você falou de drone, me lembrei aqui. Você vai para campo, você quer ver um determinado alvo e tal, de repente você coloca lá uma estrutura branca e preta, né, como um identificador, uma marca fiducial, uma coisa assim para você identificar, né, no campo, né? Eu lembrei de marca fiducial que a gente coloca em fotografia aérea, né, para você definir o ponto central, o ponto conjugado. Os cantinhos ali, né? Mas a lógica seria a mesma, né? Você pegar uma estrutura e colocar um marco, né? Um marco é um end member. Um end member. Uma referência. Um marco topográfico é um end member. Ou seja, é uma referência, né? Sim. Só que a gente, quando pensa em sensoriamento remoto, a gente está pensando sempre no espectro que a gente vai utilizar, seja eles de reflectância, de radiância, de emitância, quando a gente está trabalhando com dados termais, porque isso é fundamental também, né? E de reto espalhamento, como você bem lembrou, e como a gente vai chegar nessa questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre métodos de determinação, Gustavo? Vamos lá. Inclusive, esses métodos, né, eles também têm uma interface muito grande com a química, que é onde também é utilizado bastante essa lógica de end members, né, para você analisar do ponto de vista químico as absorções dos elementos e dali você conseguir ter como modelo de mistura espectral também é utilizado em química, né, com aquelas imagens, né, você consegue capturar imagens e entender ali o comportamento dos gases, a absorção, esse tipo de coisa, aquelas que os elementos aparecem quando você expõe ao calor, né? As absorções aparecem nesse contexto, e ali também são utilizados end members, né, para você ter uma referência e conseguir entender se houve uma redução ou não, enfim, aí todas aquelas questões da química lá, e os algoritmos também, porque esses dados também podem ser processados computacionalmente, né? Podem não, eles devem ser, né? Porque você não ia conseguir fazer isso na mão ali. E esses algoritmos são os mesmos, né? A aplicação é a mesma. A diferença é que a gente tem a componente espacial, né? Que vai interferir também no seu end member, né? Mas vamos lá, vamos para os algoritmos, né? Pelo menos os mais utilizados. A gente tem, claro que a gente não conhece todos, né? Se você for pesquisar aí, você vai encontrar um monte né? Assim de novas abordagens, inclusive para você achar end members, mas aqui a gente tem trouxe um pouquinho dos que são mais utilizados, né? E não nos restringimos os softwares, né? Mas que também são utilizados com linguagem de programação. Sim. Eu acho que a gente pode começar pelo Pixel Purity Index, né? Vamos falar um pouquinho sobre o PPI, que ele é o mais tradicional e ele vem do hiperespectral, né? Uma coisa que é interessante, eu acho interessante a gente agora, com o podcast, a gente em vídeo, né? A gente tentar traduzir, e isso é um exercício de docência, que aí remete-se ao episódio anterior, que é muito interessante, a gente conseguir fazer com que as pessoas visualizem o que a gente está dizendo, né? Bom, o que acontece? Quando você tem várias bandas espectrais, você tem um mesmo pixel representado em cada uma das bandas e ele tem um comportamento de radiância, ou de reflectância, emitância, reto espalhamento, seja lá o que for, e é diferente em cada banda. Um pixel, por exemplo, de vegetação
ele vai ter um comportamento específico na região do azul, do verde, do vermelho, do NIR, do suor, do TIR, né? Enfim, ele vai ter o seu comportamento ali. Quanto mais bandas você tiver, mais você vai ter condição de visualizar como esse pixel se comporta ao longo das diversas bandas. É claro que se você pegar o comportamento dele ao longo de todas as bandas, você tem o espectro dele, né? Pois bem, mas o que acontece? Se eu pego uma imagem inteira em várias bandas, eu posso trabalhar com o que a gente chama de dispersograma, que é o nome em português para os scatterplots, né? Ou scattergramas, enfim. Mas são gráficos, como a gente já disse, de dispersão, ou seja, como os pixels se dispersam ao longo de um espaço n-dimensional, onde n é o número de bandas. Então, se eu estou trabalhando com um sistema RGB, um sistema fotográfico, por exemplo, em RGB, eu tenho 3 bandas, eu vou ver como o pixel está se comportando em R, em G, em B, né? E isso todos os pixels da minha cena. Muito bem. Então, eu tenho uma tridimensionalidade. Normalmente, a gente, quando fala de regressão, quando a gente está buscando a compreensão, principalmente da correlação e descorrelação, quando a gente usa as expansões de contraste por descorrelação ou análise de componentes principais, a gente faz um scattergrama bidimensional, ou seja, 2 bandas para a gente ver como a nuvem de pixels se verifica. Depois de toda essa discussão, dentro de um sistema n-dimensional, né, com mais de 2 bandas, né, a partir de 3 bandas, você tem ali a formação, né, de uma nuvem de pixels e, dependendo da quantidade de bandas que você tenha, você pode rotacionar essa nuvem em espaços n-dimensionais para ver como é o comportamento dessa nuvem por diversos ângulos, né? Existem estratégias matemáticas que permitem, por exemplo, você simular em ambiente 2D, que é a tela do seu computador, até 50 dimensões e provavelmente, isso em alguns softwares proprietários, e provavelmente em programação, o céu é o limite, né? Ou seja, o n-dimensional é n mesmo, dependendo se você tiver com 400 e tantas bandas, como é o Everest Next Gen, 440, eu acho. Eu acho que é 450. Não, é 224 o anterior, e esse é 440. É o clássico. Agora são 5 nanômetros. São 400 e tantas bandas. É bem generoso o dado. E aí o que acontece? Você tem ali uma figura que a gente chama de simplex. Quem já assistiu nossas lives sobre modelo linear de mistura espectral já viu a gente mostrando lá em 2 dimensões esse simplex. E mostrando que nas extremidades do simplex você tem, né, no caso, por exemplo, de uma área continental com a banda do vermelho e do NIR, você vai ter, próximo à origem dos 2 eixos, você vai ter ali os pixels de água e de sombra. Depois, no ponto oposto a essa origem, você vai ter, né, ali os pixels de solo. E na terceira extremidade, pensa num triângulo. Então, você está num vértice, já viu o outro, e o vértice mais alto seria a vegetação. Essas extremidades, elas são pixels puros. O que o PPI faz? Ele é um processo iterativo. A lógica de um processo iterativo é você atribuir arbitrariamente um valor de uma variável, executar essa função ou essa equação, pegar o resultado e atribuir como variável. Roda novamente, pega o resultado, variável, e nisso você entra num processo em looping, certo? E a tendência é que depois de um certo tempo o processo estabilize. Ou seja, ele chega num ponto em que, por mais que você rode a equação novamente, você vai ter sempre o mesmo resultado, ou seja, estabilizou. Convergência. Certo? Convergência, exato. Era o termo que eu estava tentando lembrar. E aí, veja só, o que você está vendo? Como esse simplex vai mudando e a posição desses pixels ao longo desses processos iterativos vão mudando. E depois que você roda um processo como esse, que normalmente, por default, a maioria dos softwares, dos códigos, rodam por default em torno de 10 mil iterações,
você vê quantas vezes e quais são os pixels que mais vezes estiveram nas extremidades desse simplex, ou seja, nas extremidades do triângulo. Né? Estou usando o triângulo para voltar àquela lógica da análise do modelo linear de mistura espectral ou de decomposição espectral linear. Né? E por que você está buscando os pixels que mais vezes estiveram na extremidade? Porque esses pixels provavelmente são os pixels puros. Então, a gente roda esse algoritmo, né, Pixel Purity Index, ou índice de pureza de pixel, você roda ele diversas vezes e depois você tem como resultado os pixels que aparecem como sendo os pixels que mais vezes estiveram ali. Os pixels que têm valor 0 ou valor 1 são os pixels mistura. São os pixels que nós não queremos como referências. Aliás, quando você faz modelo linear de mistura espectral, a fração água, a fração vegetação e a fração solo, usando o modelo clássico, são obtidos a partir de pixels puros de água, de vegetação e de solo. E aí você tem ali os pixels que mais vezes ocuparam esses lugares de extremidade, que são os pixels mais puros e que são os pixels mais desejáveis para serem os nossos end members. Então, você pode usar a imagem para encontrar as suas referências. Isso principalmente quando você não conhece a área ou não sabe do que existe na área para você ter essas referências. O PPI, ele é um processo bem automático, né? Você não precisa indicar nada para ele. Uhum. Inclusive... Qual o número de iterações? Isso. No Python mesmo, você passa o seu conjunto de dados, o número de iterações, ele vai rodar ali quantas vezes a sua máquina aguentar, né? Uhum. E vai trazer para você, né, o resultado disso visual, para quem nunca viu, é uma imagem com um background preto, né? Então, uma imagem toda preta com alguns pontinhos brancos. E esses pontinhos são os pixels puros, né? Isso de acordo com o algoritmo, né? E aí você tem... a gente pode emendar no PPI o Fast PPI, né? Que é o Fast PPI, na verdade, ele, além de você ter uma particularidade, né? Que é você indicar quantos end members você quer, né? Ou quantos você espera. Inclusive, o Fast PPI ele tem uma aplicação em Python, né? E a maioria dos algoritmos de detecção de end members no Python, eles têm essa característica de você indicar, ou você indica o número, né, de end members que você deseja, ou você passa, inclusive, algo próximo do que você quer em termos de espectro, né? Uhum. Fala assim, você pode mascarar a sua imagem, né? Eu quero que você encontre o end member aqui. Aí vamos pensar em, por exemplo, eu desenhei um polígono só numa área de formação florestal. Então ele vai achar o end member dentro daquela formação florestal, porque eu mascarei o pixel mais puro daquela formação, né? Exatamente. E aí você pode ficar brincando dentro da sua imagem com os diversos alvos, encontrar o pixel mais puro de cada alvo. Basta você passar ali uma máscara, né? E no Fast PPI você passa quantos você quer. Eu quero 5. Aí ele vai te passar, ele vai rodar até achar os 5. O quinto pode ser que não seja assim a probabilidade 0,99, né? Mas serão os 5 de maior probabilidade, né, de ter ali um pixel puro, ou seja, foram aqueles 5 que mais apareceram nas extremidades do simplex, né? E aí a questão desse tipo de abordagem é que você pode utilizar, por exemplo, né, a depender, claro, da sua região, da área da sua imagem, você pode utilizar essa abordagem para classificar, né? Rodar, por exemplo, um Spectral Angle Mapper, né? Com base nisso, você tem um pixel puro, né, ou 5, né, um para cada classe ali que você enxerga na imagem, e você pode fazer uma classificação por ângulos espectrais, porque o seu espectro referência ele é o mais puro possível dentro daquela imagem, né?
E aí você... É claro que tem outras questões da classificação, né? Provavelmente, a depender da sua tolerância angular, né, você vai ter alguns pixels que não serão classificados, porque ele não entrou na tolerância de nenhuma classe, de nenhum dos, ele não está perto de nenhuma das 5 referências, né? E aí isso é legal da gente... Eu acho esse tipo de abordagem muito bacana para a gente conhecer, igual você falou, conhecer os alvos, a distribuição dos alvos da nossa imagem. Né? Então, é quase um processo de clusterização, né? Sim. E aí... é a mesma filosofia. O processo é diferente, mas é a mesma filosofia, ou seja, agrupe os pixels para mim e, de repente, você define o número de clusters que você deseja. Sim. E aí você manda fazer esse agrupamento utilizando o algoritmo de clustering definido por você. Ou seja, você escolhe o que você acha que é mais interessante e ele faz isso. É a mesma lógica, apesar do processo ser diferente, mas é o mesmo procedimento, né? E só para finalizar, o Fast PPI, ele também você pode trabalhar com os dados normalizados, né? Então ele já normaliza os dados para você, e o que pode facilitar na busca pelo PPI, né? E assim, por exemplo, um dado normalizado, você percorre um caminho menor para achar esses endmembers, né? Então você pode, por exemplo, incrementar em iterações, né? É claro que se houver convergência, não tem para que você ficar rodando esse negócio o tempo inteiro, né? Mas, e às vezes não há convergência, mesmo sim, com um número com 10 muito grande mil, de iterações. 100 mil, é verdade. Verdade. Então você define, bom, eu quero que seja 10 mil e tudo bem, eu vou assumir que o processo convergiu a partir de 10 mil iterações, não necessariamente ele tendo interagido, convergido, melhor dizendo. Mas é interessante você ir acompanhando o gráfico, a construção do gráfico, ele tende a esse aplanamento e a convergência. Exatamente. Né? E nessa mesma jogada assim, de algoritmos, que inclusive não são tão usuais assim em software de interface gráfica, né? Temos outros, por exemplo, NFinder, né? N de N mesmo, a letra N, que também tem em Python. Todos esses algoritmos aqui, eles estão numa biblioteca que chama PySP-Tools. Esse SP é de Spectral, de espectral, mas espectral no sentido amplo. Ou seja, ela é bem utilizada em química também, como eu falei, né, em outros tipos, outros dados, né, que não de sensoramento remoto. Isso é muito bacana. Inclusive, a própria documentação, os exemplos são dados com imagens de química, né? Isso é muito legal. E esse NFinder, além de você ter toda essa questão de sinalizar para ele se você quer 1, 2, 3, 4 endmembers, você pode procurar esses endmembers com base nas PCAs. Então ele já gera a principal componente para você e procura o endmember dentro da lógica da principal componente. Então ele vai utilizar as primeiras componentes, né, com maior retenção de informação, e buscar os pixels, rodar esse algoritmo nas principais componentes. Então, inclusive, como a gente sempre deixa aqui de sugestão de trabalho, né, é observar as diferenças, por exemplo, entre um NFinder e um Fast PPI ou um PPI. Enfim, existe outro também que é o ATGP, né, Automatic Target Generation Process, que esse aqui você não passa absolutamente nada, só passa o seu dado, e aí você tem a possibilidade também de dizer para ele quantos endmembers você quer, né? Mas se você não dizer nada, ele vai gerar só um para você, né? É o mais, vamos dizer assim, o mais automático possível aqui dentro do contexto da biblioteca, né? Do PySP-Tools. E é legal você gerar um para cada e ir comparando esses caras. Você pode comparar de diversas maneiras. Você pode fazer uma regressão, né, entre eles, entre o espectro de cada um deles, né? Esse método gerou esses pontinhos. Aí você coleta o espectro desses pontinhos e compara com o outro método, né? Ou você pode fazer uma diferença
entre essas duas imagens geradas, né, que vai ser aquele com fundo preto e os pontinhos brancos. Enfim, existem várias abordagens, mas o bacana é esse, não existe, por exemplo, não existe uma receita. É claro que o PPI foi o mais utilizado porque por muito tempo foi um dos únicos disponíveis, né, no software. Então, assim, agora com essa disseminação de outros algoritmos, principalmente via linguagem de programação, a possibilidade, a potencialidade, ela está em você testar esses vários para o seu conjunto de dados, né? E extrair métricas importantes ali que te permitam dizer, olha, aqui o FastPPI foi melhor, né? Por quê? Porque ele gerou endmembers mais puros, ou um conjunto menor de endmembers, um conjunto mais coeso de endmembers. Isso é importante. E aí, como é que você vai medir coesão? Aí você pode pegar uma referência de campo, né, ou de algum outro trabalho, enfim. Uma biblioteca espectral. Uma biblioteca espectral, né, que é uma biblioteca de endmembers, né? Exatamente, é um arquivo com vários espectros ali, onde você bate o martelo que aquele espectro é referente àquele mineral, àquele tipo de vegetação, enfim. E você pode fazer essas brincadeiras, né? Então, é bacana porque é uma coisa que até na minha época de graduação eu ficava pensando assim, cara, isso em 2010, 2012, por aí. Cara, todo mundo já escreveu sobre tudo, né? Não tem, o que a gente vai fazer? Tipo, eu quero fazer uma classificação X, o fulano já fez. Putz, aí você dá uma desmotivada, né? Mas hoje, com essa popularização de algoritmos, né, não necessariamente linguagem de programação, o que também ajuda, né? Porque você pode acessar isso via plugin, por exemplo, mas para você fazer o plugin você precisa da programação, né? E você tem essa possibilidade de escrever coisas novas, né? Comparando métodos e tal, que é uma área que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito de saber, por exemplo, quais são os melhores parâmetros para um determinado método em um determinado tipo de dado. Isso é muito legal. E você consegue fazer com esse tipo de comparação. É muito doido. Eu recomendo bastante que vocês dêem uma olhada na documentação aqui da PySP Tools. Tem esses algoritmos também em outras linguagens, R, tem plugins também, add-ons, né, que trabalham com esse tipo de questão. E o legal é você pegar, botar a mãozinha na massa ali e comparar esses caras, né? Porque às vezes você pode achar, não, esse aqui é muito diferente, é um Anyfinder, ele trabalha com X tipo de dado, com PCA, e o outro trabalha com simplex, rotação de simplex e tal. Mas se você comparar um com o outro, o resultado pode não ser tão diferente, mas a execução pode ser bastante diferente, né? Porque, via de regra, um método iterativo ele demora um pouco mais, né? Quanto mais loopings você tem, mais aquilo vai demorar para você ter um resultado. E se o resultado de um Anyfinder, por exemplo, for bater ali 98% com o do PPI, né, você pode propor que, em determinados casos, é melhor utilizar o Anyfinder, porque você não tem tanta perda, né, de qualidade e você ganha em tempo. Mas onde isso vai funcionar? Pensa só na grande escala, em grande escala, né? Escalabilidade das coisas. A gente faz o nosso trabalho, paper, desenvolve e tal, para uma área geralmente pequena, o que é normal, né? E que muitas vezes é o certo a se fazer, né? Porque geralmente quem toca a pesquisa é você e seu orientador, e você não tem, né, mão de obra ali para ficar mexendo com um conjunto gigante de dados. Mas isso é só para você propor o método, né? E a partir daí você joga isso na rua, outras pessoas vão utilizar aquilo e tentar escalar para um número cada vez maior de dados. E é aí que entra essas particularidades, né? Mas tem um método que a gente ainda não abordou e que foi de postagem nossa, né? Inclusive vai sair amanhã o post, mas quando as pessoas ouvirem na segunda-feira, foi a postagem de quinta-feira passada nas redes sociais sobre o Matched Filter. Isso. A gente deixou aqui por último de propósito, né? Porque ele é um pouquinho, a lógica dele é um pouquinho diferente. Ele não trabalha especificamente com rotação
de simplex e tal, espaço de atributos, né, essa coisa toda. Ele trabalha com a simples diferenciação do pixel com o que ele chama de background, que são seus vizinhos. Uhum. Né? E aí você... O entorno próximo, né? Isso. E você pode dizer também, existe um default, é claro, né? Mas você pode dizer o tamanho da janela que você quer utilizar para pegar esses vizinhos, né? E calcular com base nisso. E aí o que ele vai fazer? Uma diferenciação espacial, né? Que é um nomezinho muito bonito para ele entender assim, dentro desse cara aqui, desse universo, dentro desse buffer, né? Dentro desse universo contido nessa janelinha aqui, qual é aquele pixel que é mais diferente, que destoa mais da média, né? Ou outra estatística mediana, desvio, enfim, da média dessa janela. Quem está mais longe? Ah, é o pixel tal. Então, assinala esse cara aqui. Tá? E aí, o que acontece? Como que, além de calcular essa janela, você passa um pixel como referência. Porque senão, se você não passar uma referência, vira um filtro. Aí você tira o match, vira só o filter. Né? Aí você trabalha com filtro... provavelmente um filtro de pooling, né? Que eu falei sobre isso no podcast sobre Deep Learning, né? É um pooling. Você pega todo mundo ali e você extrai ou o maior, o menor, né? Dentro daquele conjunto de dados ali. E o matched vai do quê? Você passa uma referência para ele, fala assim, ó, encontra todo mundo que for mais parecido possível com esse pixel. Tá? E aí ele vai fazer uma espécie de classificação baseada nessa estatística local, né, que é um termo muito utilizado principalmente no SAR, né, porque os filtros SAR, filtros adaptativos, eles são baseados em estatística local, Lie, Frost, aquela coisa toda. E com base nessa medida, né, local porque é tudo dentro daquela janelinha, é uma janela que vai percorrer a imagem toda e você vai calcular essa disparidade de um determinado pixel com a média dos seus vizinhos, né, para cada janelinha dessas. E tendo sempre como referência o pixel que eu assinalei como referência, o que eu disse para ele, ó, esse aqui é a minha referência. E então pressupõe um conhecimento de campo para que você Exatamente. diga, é esse cara aqui que é a minha referência. Exatamente. Lá no nosso post, eu coloquei um telhado, né? Porque eu tentei ali buscar algo próximo de construções humanas, né? Buildings, né? Prédios, casas, enfim. E aí eu coloquei um telhado, né? Que ele tem um valor de reflectância bem alto, se considerado toda a região da cena, e ele vai pontuando para mim quem está mais próximo. Só que outra diferença em relação aos métodos anteriores que a gente citou é que ele traz um range de, vamos dizer assim, de classificação, né, de fatiamento, que ele chama de score. Né? Então, esses scores a gente pode consultar, por exemplo, eu quero só aqueles que forem maiores, igual que a gente colocou no post, maior que 0.3. Esses scores variam de 0 a 1, né? Maior que 0.3. Aí ele vai generalizar bastante. Agora, se eu colocar maior que 0.9, aí ele já vai restringir. Né? Então, você tem essa flexibilidade. E onde que isso é legal? Lá no Deep Learning que eu falei. Pensa bem, quando eu falei lá do Deep Learning, eu disse que é comum classificarmos as imagens com base em patches, onde você diz o que tem naquele patch como se fosse um rótulo que a gente acabou de falar, só que ao invés de escrever, eu faço uma máscara. Né? Por exemplo, se tem uma mata de galeria ali cortando e eu quero que aquele patch represente a mata de galeria. Aí eu faço uma máscara e onde tiver branco vai ser a mata de galeria, para ele entender que aquela região é a mata de galeria. Né? E aí eu posso usar o Matched Filter para justamente criar esses patches. Que aí, nesse caso, eu quis pegar buildings, né, construções.
E aí eu passo para ele, quem são as construções? É quem está com score maior que 0,5. E aí, pum, manda ele classificar. Você e aí uma tomada de decisão, né? Isso. Inclusive, eu posso rodar com vários scores, né? E identificar ali qual foi aquele que obteve o maior erro, a maior acurácia, enfim. Eu posso fazer dentro de um loop, isso já pensando na linguagem de programação, eu faço um loop ali e digo para ele, ó, treina o algoritmo para mim com maior que 0,3, maior que 0,5, maior que 0,7 e maior que 0,9. E me retorna para cada um desses a métrica que eu escolhi, acurácia, F1, Precision, Recall, enfim, matriz de confusão, qualquer uma dessas. E aí o cara vai lá e roda para todo mundo, e eu tenho, né, desenhei aqui o escopo de um trabalho legal para a gente entender. Né, essas questões. Você está definindo quais são os critérios de tomada de decisão. Sim, e isso pode ser utilizado, gente, para qualquer tipo de imagem, multispectral, hiperespectral, alta resolução, né, ou hiperespacial, ou não hiperespacial. Então você tem um leque muito grande de possibilidades, né? E esse tipo de abordagem é muito legal. E para quem quiser conhecer e tal, ver como é que é o Matched Filter e ver o quão simples é de utilizar, né? Claro que a implementação é outra história, né? Se você for olhar lá o código do Matched Filter mesmo, ele é um pouquinho mais complicado, mas como já está tudo encapsuladinho dentro da biblioteca que a gente ama aqui nesse podcast, Spectral. que é a Spectral, né? Então, como está tudo encapsuladinho, cara, você escreve ali 2 linhas no máximo e já tem o seu resultado, né? E isso, né, para quem quiser implementar aí e brincar com algum conjunto de dados é muito legal, porque você já tem um resultado ali na hora, e aí depois você parte para essas ramificações, né? Eu quero testar agora sim, eu quero testar agora assado. Isso é muito legal. Maravilha, maravilha. Eu acho que a gente conseguiu, e aí em quase 1 hora, abordar essa temática, né? E às vezes as pessoas comentam nas redes sociais com a gente, cara, como é que é interessante, às vezes vocês conseguem discorrer aí 50 minutos, 1 hora, falando sobre Pixel, falando sobre Endmember, né? Isso é muito, muito interessante, porque é uma reflexão sobre os métodos, sobre como a coisa funciona, e as aplicações. Você vê, a gente falou desde calibração até os sistemas, né, de detecção desses pixels de referência, esses elementos de referência, que são os mais variados, né? Então, eu acho que a gente consegue entender agora o que é Endmember, que são as nossas referências, e boa parte dos métodos que a gente utiliza para a definição dos Endmembers, né? Eu acho que desafio cumprido, né? Desafio aceito e, ao mesmo tempo, desafio cumprido, né, Gustavo? Sim, missão dada, missão cumprida, né? Exato, para a gente poder fechar essa discussão. Eu fico muito satisfeito, eu acho que a gente está caminhando aí para finalizar essa temporada, né? Agora, no episódio 150, a gente começa uma nova temporada, que significa apenas mudar o layout aqui. O layout, né? A variação de cores, o tipo de satélite, o tipo de microfone que a gente vai utilizar, enfim. Mas é parte do processo e é uma questão de fechamento de ciclo, enfim, né? E a gente está caminhando aí nesse sentido. Dizer para as pessoas ficarem atentas, porque agora em novembro a gente vai lançar as últimas turmas de PDI-SL e PDI com Python. Sim. E com condições interessantes, porque é o mês da Black November, né? Então a gente tem aí, a gente está inserido dentro desse contexto da Black November, então vem coisa interessante. Se você quiser, já se inscreve no site profgustavobatista.com.br. Se você quiser acessar um curso específico, você pode ou /PDI-SL ou /PDI com Python, você vai cair numa lista de espera, né, para você inscrever-se e ser avisado aí do lançamento desses cursos. Nós estamos também preparando um evento para esse lançamento das 2 turmas,
e deve ser no início de novembro, então fiquem atentos aí, porque o mês de novembro vai ser o último mês que a gente vai fazer movimentações nesse sentido. Dezembro é descanso e preparação já das coisas que virão em janeiro, a partir de janeiro, os novos cursos que estão aí previstos, e a gente não vai dar spoiler, não, mas já deixa aí o gostinho de quero mais. Tá legal? Sim, exatamente. Não, tá bom. É isso, a gente já tem tudo desenhado, né? E tanto para o evento quanto para os novos produtos, eu estou bem animado e querendo logo que chegue assim esse finalzinho de ano, o início do próximo ano também, para mostrar para vocês essa nossa nova frente, né? E espero que vocês gostem, né? E fica atento ao evento. Na segunda-feira eu soltei uma caixinha de perguntas, né? Inaugurei minha caixinha de perguntas e tiveram algumas. Muito legal. Tiveram algumas perguntas aí sobre quando tem a próxima turma, quando vai ser o próximo lançamento. E é isso, primeira semana de novembro, tá? Então fiquem atentos aí. E como foi legal, eu gostei da interação com o pessoal. Eu vou ver se eu deixo regularmente uma caixinha toda segunda-feira, né? Para a gente trocar uma ideia. Achei muito bacana. Conversei com gente que geralmente eu não converso assim, né? Não porque eu não quero, mas é porque tem as pessoas que falam comigo no Instagram ali, depois que eu posto alguma coisa, é sempre aquele mesmo grupinho ali de 10, 20 pessoas e tal. Então eu já sei, já chamo pelo nome ali e tal, já tenho um pouco mais de intimidade. E quando eu coloquei a caixinha, teve uma galera que não fazia parte desse grupo. Eu fiquei bem surpreso, assim, e foi muito bacana interagir com vocês e tal, e ajudar, né? Teve gente que pediu, como eu faço isso, como eu faço não sei o quê, e aí eu fui pegando ali os códigos que eu tinha e fui mandando para o pessoal rapidinho, que é bacana também dar esse suporte, né? Claro. Mais rápido para as pessoas, porque tem gente que não tem um costume que a gente tem de ler a documentação ou pesquisar na documentação algo muito específico, né? Que é difícil de você encontrar, que não está assim tão na cara, não é uma coisa como eu instalo a biblioteca, como eu utilizo funções simples, né? E aí eu tenho esse canal direto aqui, curti muito, e hoje, né? Hoje, segunda-feira, dia do lançamento aí do episódio, eu vou soltar mais uma caixinha também. Maravilha. Vamos ver se a gente intercala. De repente eu também vou adotar essa postura. Sim, porque eu estava colocando sempre a caixinha a respeito do que as pessoas queriam ouvir no podcast. Mas eu acho que é interessante a gente abrir dúvidas, né? E eu tenho pensado muito, Gustavo, também, isso é uma questão que eu depois vou perguntar também à nossa audiência, se vale a pena reabrir o Expert, né, que é o grupo de mentoria, para a gente fazer um trabalho, só que dessa vez, ao invés de eu fazer uma mentoria com aulas regulares, fazer um trabalho mais de orientação, sabe? Legal. E isso é muito bacana, sabe por quê? Muitas dessas pessoas que vieram falar comigo, que foram dessa leva nova, são graduandos, né? E eles estão fazendo TCC, o pessoal está chegando no final do curso, e é aquela hora que você está maluco, assim, às vezes está procurando um tema, ou gosta do sensoriamento remoto, do tema sensoriamento remoto, e quer aplicar isso. Às vezes a pessoa de uma área um pouquinho mais distante do sensoriamento, mas ela quer aplicar isso no TCC e tal, e me pedindo sugestões, né, perguntando sobre quais tópicos seria legal abordar, se era interessante para um trabalho de conclusão de curso. E eu acho muito bacana ajudar e fazer esse tipo não é mentoria, né, mas ajudar mesmo a tirar algumas dúvidas das pessoas, porque era uma coisa que na minha época e na sua época também não tinha, né? Então a gente ficava perdido e corria para o orientador ou para alguém que já tinha sido orientado com um tema parecido, né? Então é muito legal poder dar prestar essa ajuda para o pessoal aí. O primeiro ciclo do Expert foi muito especial. Foi muito especial. A gente fez 6 meses de discussão de espectroscopia, um grupo bastante coeso, muito legal, vários doutores em sensoriamento remoto e alunos de pós-graduação.
e a gente se encontrava semanalmente para aulas sobre espectroscopia, sobre índices espectrais e tal. Mas eu estou achando, como eu tenho recebido muita solicitação de orientação, coorientação, coisas do tipo, eu depois vou ver essa questão e aí vou envolver você também nesse processo para a gente fazer isso juntos, tá? Eu acho que é uma perspectiva. É uma das coisas que pode ser para o próximo ano, né? Sim, com certeza. Mas tem projetos mais emergenciais agora que vão demandar tempo e esforço e muito trabalho para a gente poder implementar, né? Com certeza. É isso aí. Meu querido, fique bem, se cuide, tudo de bom para você e para toda a nossa audiência, né, do fascinante mundo do sensoriamento remoto, né? A gente agradece aí a audiência e semana que vem tem mais. É isso, pessoal. É uma boa semana para todos aí, né? Boa semana, professor, também, de muita produtividade. E vamos nessa. Eu acabei de receber aqui que o nosso Mengão acabou de fazer um gol, né? Tá rolando Flamengo e Corinthians. Sim, eu escutei a gritaria aqui, eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí eu entrei aqui. 1-0. Então, espero que continue. Vamos encerrar o episódio para a gente assistir o finalzinho do jogo, então. Vamos correr lá, porque são dois flamenguistas aqui. A gente não pode ficar divulgando isso, porque de repente as pessoas vão ficar aborrecidas. Mas faz parte. Sim. Né? É isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.